possível! Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, aqui Delay 360, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal, aqui no nosso estúdio de gravação, graças a Deus, com meu amigo e irmão pastor Wesley. Oh, glória a Deus, aleluia! Uma honra poder trazer para vocês mais um conteúdo como esse, falando a respeito das 7 cartas do Apocalipse. Como vocês sabem, a gente já trouxemos aqui no canal a primeira carta, que foi a carta à igreja de Éfeso, a segunda carta à igreja de Esmirna, e hoje a gente vamos falar a respeito da carta a qual foi enviada pelo nosso amigo e irmão apóstolo João, escrita lá na ilha de Patmos, a igreja de Pérgamo, família. Glória a Deus. Creio que nessa mensagem Deus vai falar poderosamente no coração de vocês. Tenho certeza que será super poderosa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Será maravilhosa. E eu quero convidar vocês, já que nos acompanham aqui no canal, vocês que estão chegando agora, ou você já está no canal, você é inscrito aqui no canal, certo? Para vocês pegarem a sua Bíblia, independente do lugar que você esteja, se você não tiver uma Bíblia, aonde você estiver, que você possa estar ligado à palavra do Senhor Jesus Cristo, a qual vai ser transmitida aqui, no estúdio de gravação, amém? Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor, não, irmão, não ficou bom não. Por quê? Porque não ficou bom não. Vou pensar de novo. Por que não ficou bom? Não ficou não. É sério, não ficou bom não. Não? Eu não fiz uma entrada boa não. É normal, mas nem orou hoje. Mas nem orou dessa vez, né? Tá meio afobado aí. Ele tá bem animado, né? Ficar perto dele. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai. Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoa a nossa vida. Abençoa, Senhor, teu servo, teu filho Wesley. Usa ele nas suas mãos poderosamente aqui, Pai, para falar com o público brasileiro, meu Pai, com todo aquele, meu Deus, a qual o Senhor, meu Deus, será alcançado, Deus, através desse conteúdo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos fortalece na tua presença, Senhor, porque esta carta, Pai, é uma carta forte, meu Deus. São palavras pesadas, meu batalha espiritual, forte, meu Deus, e precisamos da tua graça, da tua proteção, Jesus. O Patrick que está aqui conosco, Pai, na retaguarda, intercedendo pela nossa vida, que as mãos do Senhor também estejam sobre ele, Pai, dando graça, dando força, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Nós precisamos do Senhor, meu Pai, mais uma vez, meu Deus, para transmitirmos ao Pai a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, aqui Delay 360, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal. É com muita alegria, glória a Jesus, que eu trago mais uma vez, aleluia, uma carta, aleluia, uma carta poderosa, pastor Wesley, para a igreja de Pérgamo. Que igreja você é? Hoje vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, aleluia, e está aqui comigo mais uma vez, novamente, meu amigo e irmão, pastor Wesley. Glória a Deus, pastor Wesley, fica à vontade, meu amigo. Sou grato a Deus por essa oportunidade de poder aqui estar novamente, tudo é para a glória e honra do Senhor. Mais uma vez aí, mais uma carta que a gente vai meditar um pouco. Tem muita coisa boa ainda pela frente. Vamos seguir nessa série aí, que Deus ele tem uma grande obra através desse conteúdo. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Família, estou muito maravilhado mesmo, porque esse projeto que Deus colocou em meu coração está queimando, está ardendo, e eu tenho certeza que o coração do irmão também está pegando fogo na presença do Senhor Jesus Cristo, porque Deus me fez repartir esse propósito com meu irmão Wesley, e a gente vai até no final. Vamos acelerar tudo, vamos entregar tudo que Deus tem para falar, irmão. Deus é maravilhoso, Deus operou tremendamente aqui nas 2 primeiras cartas, a qual foi escrita as 2 igrejas ali da Ásia Menor, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, e hoje vamos pregar, vamos narrar uma história poderosa da parte de Deus, a qual foi relatada a um homem na ilha de Patmos. Esse homem por de nome João, o apóstolo do amor, aonde Jesus Cristo se manifestou a ele no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de perseguição, mas aquele homem, aleluia, estava de pé na presença de Deus. Ele estava preparado para receber a maior das maiores revelações que a igreja passada, a igreja atual, presente do tempo, do dia chamado hoje, possa ouvir da parte de Deus. Ouvimos tantas mensagens, ouvimos tantas palavras por aí, mas quando olhamos para o Apocalipse, quando observamos a mensagem de Cristo para a igreja passada e a igreja presente, nós nos maravilhamos com a importância que Cristo, pastor Wesley, ele traz para com a sua igreja. A morte de Cristo na cruz do Calvário, meu pastor, foi uma morte a qual marcou a história do cristianismo. E hoje nós não só trazemos a marca, mas trazemos uma promessa de Cristo na nossa vida. Pastor Wesley, vamos fazer menção aqui da palavra do Senhor Jesus Cristo, aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, aleluia, ou melhor dizendo, capítulo de número 2, versículo de número 12, a terceira carta, a carta adereçada à igreja de Pérgamo, versículo de número 12, vai nos dizer a seguinte palavra: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não rasgastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus, que palavra! Alabracandalabaço de comanaia. Já fico maravilhado e arrepiado aqui, só de narrar, aleluia, estes versículos,
aqui do capítulo 2, do versículo 12, 13, 14, 15, 16 e 17. O amor de Cristo pela igreja, aleluia, e a sua justiça, pastor Wesley. Fico maravilhado com esse amor, com o tamanho amor de Cristo pela nossa vida, a qual nos deu essa revelação para que possamos, nós como homens falhos, errantes e pecadores, nos consertar a cada dia na presença dele, porque precisamos de Jesus literalmente na nossa vida. Somos dependentes dele, pastor Wesley. Você que me ouve, você que me acompanha aqui no canal, eu quero dizer para você que você é dependente do Senhor. Aleluia. Você precisa de Deus na tua vida. Eu não sei qual é o caminho que você tem tomado, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus ainda é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo deu a vida dele pela sua. Faça por onde? Porque Jesus Cristo, ele te amou primeiro, antes que o mundo odiasse você, antes que o mundo perseguisse você, antes que tudo desse errado na tua vida. Jesus Cristo vai dizer para os discípulos e para o povo que estava olhando para ele com os olhos arregalados, aleluia, esperando um sermão, uma palavra. Jesus Cristo falou e disse assim: o mundo me perseguiu primeiro, o mundo me odiou primeiro, o mundo cuspiu na minha cara, o mundo me apedrejou, o mundo me apunhalou, o mundo me esbofeteou, mas olhando eu para o alto, disse para Deus, eu disse para o meu Pai: perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Jesus Cristo hoje manda eu te dizer: você não sabe o que faz. Não, mas eu sou rico. Você não sabe o que faz. Não, mas eu tenho fama. Você não sabe o que faz. Na última hora da tua vida, você vai se lembrar quem é Deus na tua vida. Alabaçuia. Lembrando como que manda gaiaçude comanaia. Então recebe esse amor de Cristo na tua vida. Hoje Deus tem muito para falar contigo aqui nessa noite, amém? Pastor Wesley, fica à vontade, deixa Deus te usar, meu amigo. Amém. Então, meus irmãos, Deus é fiel e é algo muito gostoso essa igreja, que a gente aprende bastante com ela. Então vamos lá. A igreja de Pérgamo, ali se encontrava na capital da província da Ásia. Ela, como já disse anteriormente na outra carta, Pérgamo, Éfeso e Esmina disputavam em ser uma dos lugares mais importantes daquela época. Pérgamo tinha uma boa acessibilidade, uma boa condição financeira. Pérgamo era muito conhecida naquela época e era muito famosa. E também não há certo quem fundou aquela igreja, mas muitos relatos há que foi o apóstolo Paulo, porque ele passou por vários lugares ali, né? Ele é muito conhecido ali por aqueles lugares, mas não se sabe ao certo. E vamos ler aqui, fazer uma pregação bem expositiva para todos venham entender melhor. Versículo 12, olha o que diz: e o anjo da igreja que está em Pérgamo diz: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Vamos até aqui. Eu sei as tuas obras. Aqui já foi falado e vou continuar falando porque é muito importante falar. Sim. Eu sei as tuas obras. Esse eu sei é algo muito mais profundo daquilo que a gente possa entender. Não é apenas saber, sei de onde que o Vanderlei mora, sei de onde que fulano mora, sei onde que ele trabalha. Não é esse conhecer. Jesus sabe, mas o conhecer aqui é o mais profundidade. Jesus conhece a profundidade dos nossos corações. E quando se fala de profundidade, está relacionado à intimidade. É isso que Jesus conhece a nossa vida. E a gente aprende isso com a palavra. Em Salmos 25, versículo 14, se não me falha a memória, o versículo 15, que vai nos dizer:
Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele os o fará saber. É intimidade. Quando fala a Bíblia que um casal vai se conhecer, significa que eles estão num momento de intimidade. Sim. Então, quando a Bíblia fala em conhecer, muitas das vezes se relaciona àquilo que é profundo, íntimo de alguém. Então, Jesus, ele sabe e conhece a intenção do nosso coração. Ele diz isso. Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Aliás, já sabe onde você mora. Que é onde está o trono de Satanás. Meus irmãos, quando a Bíblia fala que ali estava habitado um trono de Satanás, era querendo dizer, o apóstolo João querendo dizer, debaixo da revelação de Jesus Cristo, que aquele lugar havia uma perversidade maior ainda. Satanás, ele tem seus lugares para atuar, com toda certeza, mas existem lugares específicos que ele tem o seu trono. E aqui a Bíblia vai dizer que ele tinha o seu trono lá, onde a perversidade, o pecado abundava. E Jesus, ele começa a falar com essa igreja, continuando: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meu Deus. Aqui, Antipas, muitos acreditam que foi o discípulo de João, pastor Vanderlei, e que foi o pastor dessa igreja. E algo muito interessante que a gente aprende com a igreja de Pérgamo, ponto positivo para a igreja de Pérgamo, é que ela não negou a fé. Foi fiel, sim. Foi fiel a Jesus Cristo. Isso a gente já vê com Antipas. Antipas, alguns relatos vai dizer que ele foi jogado em um caldeirão por ele não negar o nome de Jesus. E ele não negou, foi até o fim e não negou o nome de Jesus. Isso é um ponto positivo para a igreja de Pérgamo. Só que o problema da igreja de Pérgamo era outros grupos de pessoas dentro da igreja querendo difundir outro evangelho. Por quê? Porque Satanás estava tentando perseguir a igreja com o intuito do que, pastor Vanderlei? De destruir a igreja. De acabar com a obra. Parar, de a obra não neutralizar. crescer. Só que uma coisa é interessante. Quando Satanás não consegue acabar com a igreja, perseguindo a igreja, ele vai tentar de outra forma. Que é tentando entrar dentro da igreja. E como que Satanás entra dentro da igreja? Através de costumes que não agradam ao Senhor, através de doutrinas que não agradam ao Senhor. E aqui é muito interessante que vai dizer que como tinha pessoas que não tinham negado o nome de Jesus, foi fiel a Jesus, havia outros grupos de pessoas que estavam seguindo a doutrina de Balaão, como a gente já falou um pouco sobre isso. A doutrina de Balaão, irmãos, é tanto aqueles tipos de pessoas já vendidas, no meio da igreja, mas também aqueles tipos de pessoas que queriam ensinar a igreja de uma forma totalmente incorreta, de querer dizer que não era errado. E o pastor Vanderlei fez uma leitura, não sei qual é a tradução dele, no versículo 14, que diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque em lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aqui na minha Bíblia está dizendo prostituísse. Na Bíblia do pastor Vanderlei que ele deu é fornicação. Então qual que é a doutrina de Balaão? Era isso. Tanto são as pessoas vendidas, são também aqueles tipos de pessoas que ensinam outro evangelho e que amavam a prostituição dentro da igreja. É aquele tipo de pessoa, Vanderlei, que nada é errado, tudo é certo, tudo pode ter dentro da igreja, não tem problema, esse aí não é pecado, esse aí não faz mal. Era isso que estava tentando entrar dentro da igreja. E Satanás é sutil. Ele foi tentando entrar dentro da igreja através desse tipo de ensinamentos, através da doutrina de Balaão. E mais para frente vai dizer que havia outra doutrina, que era a doutrina dos nicolaítas. Também outro grupo dentro da igreja que queria difundir o evangelho, queria se levantar para contradizer aquilo que era ensinado. Eram os grupos do nicolaíta.
Se, por exemplo, o pastor Vanderlei pregasse sobre o arrebatamento, esse grupo de pessoas se levantaria e pregar contra o arrebatamento. Esses são os grupos do Nicolaíta. Então tinha esse grupo dentro da igreja querendo atrapalhar a obra do Senhor. Isso é um problema. E isso é um grande problema. É o que a gente vive na atualidade. É verdade. Pessoas vendidas, pessoas que querem ensinar outro evangelho. Irmãos, eu vejo pastores, pregadores, muito conhecidos, que há 10, 15 anos atrás pregava seriamente a palavra de Deus, mas hoje realmente, vamos dizer, se apostatou da fé, não prega mais o verdadeiro evangelho, está perdido. O que é isso? Está seguindo as doutrinas de Balaão, dos Nicolaítas, para tentar atrapalhar. E o pior de tudo, esse grupo está implantado dentro da igreja, para tentar impedir o crescimento da obra. Isso é forte, irmão, pura verdade. E o maior desafio da igreja, pastor Vanderlei, não é a perseguição. Não é a perseguição o maior desafio da igreja. O maior desafio da igreja são ensinamentos totalmente contrários ao evangelho. É isso aí, você falou tudo. Por quê? A maior perseguição está aí. Está dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Não é verdade? Dentro da própria igreja. A pessoa está esperando um fuzil na cabeça, a pessoa está esperando uma ordem do governo, a pessoa está esperando tudo, menos isso. E o povo está dormindo dentro da igreja. Meu Deus. E é isso que o adversário quer, irmão. É isso que Satanás quer. Ele quer fazer você dormir. Ele quer você num sono profundo dentro da igreja. E você não vê nada. Quem muito dorme não vê Jesus passar, irmão. Não tem esse ditado? Quem muito dorme não vê Jesus passar. Então o irmão falou aí, isso aí é a pura verdade. Hoje estamos vivendo um tempo frio, né? Um tempo de escassez. O povo não tem fome. Não tem. O povo não tem sede. O povo Mas não é por falta, não é aquela escassez por falta de alimento, por falta de pão, não. É a pessoa que está morrendo. A pessoa não tem mais fome, a pessoa não tem mais sede, né? E continua aí, irmão, porque isso aí é forte. Deixa eu falar algo para Continua alguém que vai estar assistindo esse vídeo. Irmão, se na tua igreja não prega sobre arrebatamento, não prega sobre santidade, não prega sobre o céu, sobre o inferno, sobre o pecado, se não prega isso, irmão, sai dessa igreja, em nome de Jesus. O verdadeiro evangelho não é para apenas passar a mão na sua cabeça. Evangelho é para te confrontar. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o povo que estava se levantando para contradizer as coisas que estavam sendo ensinadas. E sabe o que me faz lembrar que o irmão falou sobre o sono profundo? De Mateus capítulo 25, que fala sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Ali todas tinham azeite, mas as loucas desperdiçaram e as outras guardaram o azeite. Aí de repente veio o som do noivo, o noivo estava aparecendo, e aconteceu, as loucas queriam o azeite das prudentes. As prudentes falaram, não, vai lá e pega, vai lá comprar na cidade, vai lá pegar, aqui a gente já está com o nosso azeite. Em outras palavras, são os dois tipos de grupo de pessoas dentro da igreja. Pessoas que estão dormindo e as pessoas que estão prudentes. Você prestou bem atenção no que o irmão acabou de falar aí? Eu não sei se vocês que estão acompanhando pegou aqui na mensagem. Quando as 5 virgens, aleluia, prudentes, disseram para as loucas, vai comprar com alguém que vende, vai em alguma barraquinha, algum mercado. Se você observar, foi a última mensagem que aquelas 5 loucas recebeu naquela noite. As 5 virgens prudentes pregaram para elas. E é o que hoje a gente ouve dentro da igreja. Desperta, Cristo está vindo, Jesus já está à porta, mais um pouquinho assim de tempo, aquele que há de vir virá. E muitas das vezes a gente, Patrick, a gente está desapercebido. O povo dentro da igreja está dormindo, o povo dentro da igreja está num sono profundo. Aí daqui a pouco o noivo chega, pronto, acabou, a bomba explode. E aí, esse é o grande perigo. O que vai acontecer? Esse é o grande perigo. O que vai acontecer, pastor Wesley? Ficou para trás. Ficou para trás. Ficou para trás. Então existe mensagem, porque tem muita gente que vai rejeitar isso aqui. Tem muita gente que vai olhar para nós aqui, que é isso? Nesse vídeo. Não tem nem nome. Quem é o Wesley? Quem é Delay 360? Quem é o Patrick?
Tem gente hoje que rejeita, coloca para fora a oportunidade de ter vida. Porque isso aqui é uma oportunidade, certo? O que Deus está fazendo aqui é uma oportunidade que Ele está dando para quem está ouvindo. Você está entendendo? Porque para mim estar aqui, para o pastor estar aqui, primeiro a gente teve que aprender. A gente se alimentou disso daqui, certo? A gente se alimentou. E não adianta você olhar para mim, olhar para ele e dizer assim, poxa, quem são eles? Nós somos mensageiros de Cristo. Para alguém, de Cristo. Para você talvez eu e ele não tem valor nenhum, mas para Jesus sim, certo? Então eu sei aonde eu vou chegar. Ele sabe para onde ele está indo, certo? Ele sabe para onde você vai também. Se você não ouvir essa palavra e despertar acerca da volta de Cristo, acerca da obediência, da santidade, se você não fugir da aparência do mal, de maneira nenhuma você vai entrar no reino do céu, certo? Aí sabe o que te aguarda? O inferno. Lá embaixo, lá no inferno, sei lá se é embaixo, se é do lado, se é... não sei, você está entendendo? Tem gente que fala que está debaixo do pé, sei lá, pode estar na minha esquerda, na minha direita, debaixo do meu nariz, você está me entendendo? Mas, um dia, se você não vigiar, se você não fugir da aparência do mal, no céu você não vai entrar, certo? Aí sabe o que vai acontecer? O capiroto vai te atormentar o resto da sua vida, você está entendendo? Você imagina a forma dele. Eu queria tentar imaginar, mas eu nem gosto, você está entendendo? Eu nem gosto. Teve um dia que um crente chegou de mim e falou, eu estava orando porque eu quero ver o capeta. Você está louco, rapaz. Você está pondo fogo em dinheiro, sei lá, você está rasgando dinheiro. Esse cara está louco, está orando para ver o capeta. Você é louco? Que é isso? Eu não estou aqui para desafiar o capiroto, não. Estou aqui para pregar a palavra de Deus e tirar a alma do inferno. Você está entendendo? Você não é o super-homem, não. Não vai bater na mão no peito achando que você é o cara aí que você vai com a mão e vai arrebentar. Ele arrebenta com você, viu? Ele acaba com você. Você não tem o poder, você não tem força, não é nada. Você está aqui na base o quê? Da direção de Deus. Só faz isso, certo? Recebe a palavra. Acompanha aí, pastor. Aleluia. Se você for debaixo da força do seu braço, você não aguenta nem você mesmo. Você vai apanhar igual cachorro na horta. Misericórdia. Você lembra quando aqueles jovens, e eram filhos de sacerdote, viu? Filhos de profeta. Olhou Paulo lá, né? Os discípulos lá de Paulo catando os lenços, os aventais dele, a roupa dele e levando até os enfermos, Patrick. A Bíblia diz que, ali no livro de Atos, que os enfermos eram curados. Por quê? A fé dos discípulos, quando pegava ali o lenço de Paulo, os aventais dele que ele usava para pregar, né, para fazer a obra, tinha tanta unção e já misturava com a fé daqueles discípulos que acompanhavam Paulo, e os enfermos eram curados, né? Eles praticavam o exorcismo e libertavam a pessoa. A Bíblia diz ali que havia momentos, Patrick, que a pessoa ela era liberta e ao mesmo tempo já era batizada no Espírito Santo. Você está entendendo? De tanto poder, cara, que Deus derramava, sabe? O poder da palavra ali naquele lugar. E a Bíblia diz que tinha dois jovens, filhos de sacerdote, de profetas, de sabedores da palavra de Deus. Eles quiseram fazer o que Paulo fazia. Eles quiseram praticar o exorcismo em algumas pessoas. E sabe o que aconteceu? Eles apanhou igual cachorro na horta. A Bíblia diz que aquelas pessoas a qual estavam orando por elas foram possessas de demônio e elas rasgaram as vestes deles. Eles apanharam, mas apanhou muito. E o diabo na boca daquelas pessoas olhou para aqueles dois rapazes e falou assim, olha, eu sei quem é Paulo, eu conheço Jesus, mas quem são vocês? Você está entendendo? Quem são vocês? Aleluia. Então nós estamos aqui, pastor Wesley, debaixo de uma autoridade de Deus. Você está entendendo? Não adianta você fazer cara feia. Não vou receber, não é para mim. O crente salvo, ele vai receber a palavra, irmão, porque isso aqui é alimento. Não, isso não foi para mim. Quem disse? Eu não te conheço, mas Jesus conhece. A palavra é tanto para mim, tanto para o Vanderlei, tanto para o Patrick, tanto para você que está vendo, é todos nós. Ninguém é super-homem. Pastor Wesley, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas olham para a gente e dizem assim, ah lá, comedor de arroz e feijão quer dar sermão.
certo? Mas aí vem a pergunta, o cara quer tirar o cisco que está no osso olho e está esquecendo da trave que está no dele. Você imagina se Jesus, se o Espírito Santo aqui agora chamasse alguém pelo nome e expusesse o pecado dele para todo mundo saber? Meu Deus. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Se Jesus expusesse você, teu casamento ia acabar, filho. Se Jesus expusesse a tua vida, filha, o seu casamento acabava. O teu patrão, aleluia, ele ia te colocar no olho da rua, certo? É isso mesmo. Ele ia te colocar no olho da rua, porque ele não viu, mas Jesus viu você catando que não é seu. Você está entendendo? Então existe coisa, irmão, que está encoberta. É por isso que Jesus falou assim: rapaz, antes de você tirar o cisco do olho de alguém, olha a primeira travezinha que está dentro do seu, certo? Você é comedor de arroz e feijão igual a todo mundo, você peca, você erra, então vê bem, certo? Porque na medida que você julgar alguém, você vai ser medido também. Tem alguém que está de olho em você, certo? Para ele você vai passar desapercebido, mas de mim não, certo? Então a justiça de Deus se cumpre na nossa vida aqui, irmão. Não fugindo da mensagem, né? Porque é o que nós estamos vivendo hoje, irmão. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão dormindo, certo? E quando elas querem falar alguma coisa, elas estão fora. Você está entendendo? Estão caindo de paraquedas. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Por quê? Porque não vai numa escola dominical. Por quê? Porque na hora da oração está lá mascando chiclete, chamando a vizinha do lado, chamando o vizinho do lado. Não é isso que acontece na igreja, irmão. Irmão, eu fico pirado, irmão. A gente está vivendo um tempo difícil, irmão. Você está num altar com 10 pastores atrás de você. Deus está te usando, irmão, está quase arrebentando a veia da cabeça. E tem pastor aqui, ó, pipipi, papapá, que dia que foi a agenda? Nossa, aquele dia você não veio. O que você comeu semana passada? Nosso culto semana passada estava uma benção. O que eu quero saber do que aconteceu semana passada? Irmão, o culto está acontecendo, irmão, e até pastores no altar estão desapercebidos. Deus está usando o irmão e tem gente proseando no altar. Não é só na nave da igreja, não, irmão. É por isso que o diabo está entrando e está pintando e bordando o pastor Wesley. Porque está todo mundo dormindo. Aí pega as pessoas fracas e acontece. Essas pessoas fracas vão seguindo esse tipo de doutrina. Aí querem implantar isso dentro da igreja. Sim, e se a igreja não tiver um discernimento espiritual, o pastor não tiver um discernimento espiritual, a igreja vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo até acabar. Aí não foi Deus que fechou a igreja, foi o próprio ser humano que deu abertura para isso acontecer. Com certeza. Né? E aqui a gente vive esse tempo difícil de corrupção, de pessoas querendo ensinar outro tipo de doutrina, mas existe outro tipo de pessoas que aí falam assim: nossa, mas a gente tem que viver um avivamento logo nessa nação. Com toda certeza, eu acredito nisso e eu creio nisso. Mas existe alguns pontos importantes para ter um verdadeiro avivamento. Jesus tem que colocar as coisas no lugar. Quero fazer uma leitura juntamente com o irmão Vanderlei. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Aleluia. Isso aqui não estava nem programado, irmão. Abacuque, capítulo 3. Olha o que diz no capítulo 3, versículo 1 e 2. Primeiro e segundo. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aqui a gente aprende como é que a gente vai viver um verdadeiro avivamento. O profeta Abacuque, ele se levanta no meio daquele tempo corrompido de pecado também, que o povo estava afastado de Deus, não queria ouvir a voz de Deus de jeito nenhum. O profeta Abacuque, ele se levanta, pastor Vanderlei, indignado com a situação que o povo estava vivendo. Ele se levanta indignado e começa a orar. Ele faz essa oração em forma de canto. E ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeiro ponto para ter um avivamento é ouvir a palavra. Glória a Deus. É ouvir a palavra. Não tem avivamento sem a palavra, entenda isso. Se não tiver palavra e só tiver movimento, é só movimento, não é avivamento. Existe o mover do Espírito Santo através da palavra. O profeta Abacuque, antes dele fazer essa oração,
ele já estava avivado. Por isso ele começou a clamar por a sua geração que estava necessitando de um avivamento. E ele fala, eu ouvi a tua palavra e temi. Segundo ponto para ter um avivamento, temor. Pessoas que não têm temor, temor não é ter medo de Deus, irmão. Temor é ter um sentimento de respeito e reverência ao Senhor. Aleluia. Então o primeiro ponto para ter um avivamento na nossa nação é ouvir a palavra. Segundo ponto é ter temor. Olha o terceiro ponto para ter um avivamento, a oração. A oração em forma de canto. O que o Abacuque fez? Não existe avivamento sem a oração. A oração, a palavra e o temor são coisas chaves na vida do crente para querer viver um verdadeiro avivamento. Aleluia. E o arrependimento, com toda certeza. Sim, então existe, irmão, esses pontos importantes se a gente quer viver um verdadeiro avivamento da nossa nação. E não adianta você clamar por um avivamento nessa nação, que essa nação necessita de um avivamento com toda certeza, sendo que você ainda não está avivado. Você tem que ser avivado para avivar essa geração corrompida. Então é isso que a igreja de Pérgamo estava vivendo, um tempo corrompido ali dentro. Pessoas querendo acabar com a obra com falsas doutrinas. Mas aqui eu trago uma palavra também de orientação a todos que estão assistindo. Não, irmãos, a gente não vai vencer essa guerra querendo guerrear com as nossas próprias mãos. Com certeza, pastor. Sabe o que Paulo fala em Efésios capítulo 6? Que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. É verdade. Nossa batalha não é contra a carne nem sangue, mas espiritual é a nossa batalha. Enquanto você não entender isso, você não vai compreender de como vencer essa guerra. Essa guerra que é grande, é árdua. Então, irmãos, existe isso da forma de a gente vencer, através de entender que nós estamos lidando com o mundo espiritual. E a Bíblia nos orienta acerca desse tempo. Eu também queria fazer algumas leituras aqui, com a permissão do pastor Galilei. Eu gosto muito de ler, irmãos. Você abre aí a sua Bíblia na sua casa, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Olha o que diz em 1 Timóteo, no capítulo 4. Olha a instrução do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo. Aleluia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores. Olha aí, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Olha aí, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha aí o que a gente está aprendendo, irmãos. Olha o que fala da igreja de Pérgamo. As pessoas que estavam infiltradas dentro da igreja, usado pelo Satanás para tentar atrapalhar a obra. São pessoas que já estavam no meio, mas que foram corrompidas e querem corromper a igreja. Aí o apóstolo Paulo vai continuando. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para o conhecer a verdade, fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque a palavra de Deus é pela oração, é santificada. Olha o que o apóstolo Paulo diz para o jovem Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, olha o que diz. Aleluia. Se alguém ensina alguma doutrina e se não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Olha o que o apóstolo Paulo está orientando Timóteo, que a igreja já estava passando ali naquela época.
se der ouvido a esses espíritos enganadores, essas pessoas que já foram corrompidas, vai se criando um montinho, vai infectando, vai infectando, vai infectando. Quando você vê, a igreja toda já está corrompida pelo pecado, pelas doutrinas erradas. E como é que a gente vai vencer isso? Através de nós entender que é um mundo espiritual e que a gente vai vencer através do poder da palavra. Como é que você vai saber que é uma doutrina de demônio, sendo que você nem abre a Bíblia para ler? Eu vou para o culto de domingo, que o pastor falou, está falado. Às vezes, estava comentando com o pastor amigo meu esses dias aí, ele falou assim, nossa, irmão, fui na igreja aí, fui fazer uma leitura de Jó, eu tive que esperar uns minutos para os irmãos achar Jó. Irmão, daí não, claro que tem alguns irmãos com dificuldade, a gente entende, mas tem muitas pessoas que não lê a Bíblia, só lê dentro da igreja, irmãos. E como é que quer vencer o pecado? Como é que quer vencer essa guerra espiritual, sendo que não entende como ela é feita? Não entende. Né, pastor Anderlei? Nós sabemos que a luta, a batalha, vem desde quando o cristianismo cresceu, nasceu, né? Desde quando Jesus Cristo ele veio a nós, foi crescendo, foi trazendo a palavra, foi nos alimentando com o Evangelho. Nós vemos que o Evangelho, o cristianismo, ele já sofre uma perseguição. Já. É uma luta constante, todos os dias. No entanto, que o próprio Jesus, coitado, né? Ele, é claro que ele estava como um homem aqui, mas ele era 100% Deus, um homem. Onde ele passou, ele fez milagre, ele ajudou pessoas. O que ele pôde fazer, ele fez pelas pessoas que estavam ali, né? E ele não media esforços, né? Ele curava, deixava uma palavra, mostrava o caminho. E a igreja, por exemplo, igual a igreja de Pérgamo, tanto lá atrás, né? Tanto lá atrás como hoje, nos tempos, nos dias atuais a qual nós estamos vivendo, nós sofremos as mesmas coisas, né? Como se isso tivesse injetado dentro da igreja, desde lá de trás e até hoje está dentro dela, certo? E hoje a gente traz uma mensagem que para trazer vida, para libertação. Quando eu vou cultuar Deus, Patrick, todas as vezes eu digo para Deus, Pai, me liberta, me transforma, Pai, tira tudo que não pertence ao Senhor, me limpa. Quando eu vou adorar o Senhor, é claro que muitas das vezes eu tenho problema na minha casa, tenho problema no meu trabalho. O cotidiano da gente, irmão, ele vem carregado de problema, vem luta, vem dificuldade, mas também vem vitória, vem conquista. Então vem tudo misturado dentro de um pacote e você tem que saber interpretar, discernir, separar, né? Cada coisa no seu lugar, você está entendendo? Por quê? Porque quando eu vou me apresentar para Deus, é o que o apóstolo Paulo fala, apresenta um culto racional. Quando eu vou apresentar para Deus alguma coisa, eu preciso apresentar o meu melhor, não é verdade? Eu preciso apresentar o meu melhor. Então, o que é o meu melhor? É o meu culto inteligente. Eu vou ali, não, peraí, eu vou saber discernir, interpretar, separar. Eu vou enfiar a mão no pacote dentro da caixa, eu vou separar. Isso aqui é luta? Não, eu estou quase vencendo. Isso aqui é uma barreira, isso aqui eu estou quase derrubando, certo? Passou um vento na minha casa, mas Jesus está lá, pois a mão está segurando, mais um pouquinho esse vento acalma, Jesus abaixa a guarda e pronto, eu vou continuar caminhando. Por quê? Agora, Jesus, tudo isso aí está separado, porque agora eu vou apresentar o meu culto racional para o Senhor. Aqui eu vou te adorar, aqui eu vou me despir das minhas vestes, vou rasgar minhas vestes e vou dar o meu melhor para o Senhor. E qual é o meu melhor? Espera aí. Eu quero falar em línguas estranhas, eu quero ser renovado na presença de Deus, eu quero buscar o Senhor, eu quero fazer uma oração inteligente com Deus, eu quero falar com Deus como se fosse o meu melhor amigo aqui na terra. Você está entendendo? Para mim poder interpretar, discernir melhor o que eu estou fazendo aqui. Mas que isso, irmão? Um amigo? Deus é meu amigo, certo? Do mesmo jeito que eu estou falando com o Wesley aqui, eu falo com Deus, eu converso com Deus, porque eu tenho certeza que depois que eu acabar de falar, Ele vai falar comigo, Ele vai responder a minha oração. Já teve vez, pastor Wesley, de eu dobrar o joelho e daqui
5 horas, vamos pôr 5 horas, Deus me responder, cara. Deus falar comigo, alguma coisa acontecer sobrenatural. Então isso é culto inteligente, é a gente ir para a igreja, não fazer uma reunião, mas prestar um culto para Deus, ouvir Deus falar com a gente, porque nós sabemos que o mal, o joio, é o que a gente falou na carta de Esmirna, o joio, os nicolaítas, Balaão, Jezabel, está dentro das igrejas. Há todo tipo de intenção dentro da igreja. Tem gente que vai na igreja por causa de carro, tem gente que vai na igreja por causa de fama, tem gente que vai na igreja por causa de um casamento, tem gente que vai na igreja por causa de uma desgraça, uma fatalidade que aconteceu na vida dela. Ela está sofrendo, ela quer ir para a igreja, ela quer ser abraçada, ela quer ser amada. Então há vários tipos de intenção dentro da igreja e a gente precisa interpretar isso. E sabe o que é o pior? O pior não é esses que estão ensinando a doutrina de Balaão e nem doutrinas contrárias à palavra. O pior é quem dá ibope para eles. Quem dá ibope para eles? Aqueles que curtem, aqueles que comentam, aqueles que tá certo, está no caminho certo, esse aí, glória a Deus, aleluia. Você está dando ibope para isso, você está dando crescimento para aquilo continuar perseverando dentro da igreja. Isso que é errado, a Bíblia fala. Vocês perecem por não conhecer a palavra. Pastor Wester falou tudo. Eu estava vendo hoje, ontem, eu estava vendo na internet alguns youtubers que são cristãos. O youtuber, o cara está estourado, certo? Parabéns, sorte, que Deus abençoe cada vez mais. Só que aí vem um porém. O cara vai lá, pega a desgraça da vida de uma pessoa que é crente, coloca no canal dele, certo? E abre uma caixinha ali, ó. Aí sabe quem entra na caixinha? Você olha lá, você não vê macumbeiro, você não vê feiticeiro, mas você vê pastor, você vê evangelista, você vê obreiro, você vê crente, membro de igreja, dando seus palpites ali. Alimentando, irmão, alimentando aquilo ali, irmão, você está entendendo? E ninguém sabe o que passa do outro lado, irmão. É muito fácil a gente julgar, é muito fácil a gente falar. Eu trouxe um vídeo falando a respeito disso, e a gente está vivendo isso hoje, Wesley. A gente está dando like, a gente está dando regalia para as pessoas continuarem, você está entendendo? Que isso, irmão? Que é isso? Nós como os irmãos, irmão, é muita mensagem, irmão, é muito crente ali escrevendo, irmão, detonando, acabando com a vida do outro, irmão. Irmão, nós não estamos aqui para fazer isso, irmão, certo? Nós não estamos aqui para fazer isso, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, eu estou indignado com isso daí. A gente já vive, irmão, a gente já vive um tempo difícil. Jesus já está voltando, irmão. Se você analisar ali, pastor Wesley, se você ir mais profundo ali nesse estudo aí, porque às vezes não dá para falar tudo aqui, porque a gente prega do nosso jeito, nós é simples. Às vezes a gente vai para outro canto, vai para outro... pastor, a gente é simples, pastor, Patrick, na maneira da gente falar, você está entendendo? Mas é o jeito que Deus usa a gente é simples, então Jesus vai usar nós na nossa simplicidade, você está entendendo? Cara, Antipas, cara, um cara ali que foi instruído no Evangelho, e bem instruído, o cara deu a vida dele pelo Evangelho, você está entendendo? Paulo deu a vida dele pelo Evangelho, João deu a vida dele pelo Evangelho, os discípulos deram a vida deles pelo Evangelho, irmão. Cada um morreu de uma maneira, e uma maneira, sabe? Uma maneira horrenda. Sabe o que é interessante sobre a vida de Antipas? Que Jesus, ele é maravilhoso, irmão. O detalhe da Bíblia é maravilhoso. Jesus dá tanto testemunho daquele que tem bom testemunho. É verdade. E tanto daquelas pessoas que não têm um bom testemunho. O bom testemunho de Antipas, depois logo em seguida ele começou a falar aqueles que estavam seguindo a doutrina de Balaão. Sim. Porque Jesus querendo mostrar pra gente qual é o melhor caminho a se seguir. Qual é o melhor exemplo a se seguir? De Antipas ou aqueles que seguem a doutrina de Balaão? Você está entendendo? Antipas ou aqueles que seguem a doutrina do Nicolaítas? Os Antipas
o Antipas, ou seguir outras pessoas que pregam totalmente contra o Evangelho, que querem difundir o Evangelho, querem escandalizar o Evangelho. Então Antipas foi um grande exemplo para nós, é um grande exemplo para nós, que ele deu a vida para o Evangelho. E a Bíblia vai dizer, Jesus dá uma oportunidade, olha, vocês se arrependam, se não se arrepender, eu mesmo vou ir e vou batalhar. Você está entendendo? A fio da espada, Jesus falando, eu vou batalhar a fio da espada, para acabar com isso. E Jesus vai fazer isso um dia. Jesus vai acabar com isso. Jesus vai terminar isso. Pastor Wesley, está certo. Ali na Ásia, irmão, ali o que predominava ali era César ou Patrick. E, tipo assim, havia estátuas em homenagem a ele. E o povo tinha que dizer, César é Deus, né? Viva César, né? Então o cara ia além de outros templos pagãos, porque havia muitos deuses ali, né? Muitas imagens, muita idolatria naquele lugar, você está entendendo? E muitas pessoas se perderam nisso aí tudo, você está entendendo? Por causa do que? Das pregações de Balaão, por causa da pregação dos Nicolaitas. Deram oportunidade para Balaão, né? É isso daí. Então, independente do lugar que você está vivendo, é isso que Jesus estava querendo dizer, olha, independente da situação que você está vivendo, a minha igreja não é assim, a minha igreja não contamina, você está entendendo? Ela não pode se contaminar, certo? Então era essa mensagem que Jesus queria passar para a igreja de Pérgamo. Gente, tá difícil, eu sei, eu conheço as suas obras, certo? Eu sei que é difícil viver num lugar de pura idolatria. Onde é o trono de Satanás. Onde é o trono de Satanás. Você vê a pressão que os crentes, os cristãos sofriam ali era tão grande, porque quem não declarasse César como Deus, como Senhor deles ali, por exemplo, os crentes, eles eram perseguidos. Você está entendendo? Por quê? Os crentes não podem negar a fé. O cristão não pode adorar outro Deus, a não ser o nosso Senhor e Criador, o Deus dos deuses, que é o nosso Pai, né? O nosso Criador. Quando fala de César, dá para entender um outro sentido também. Não apenas em adoração a César, mas também César que poderia significar para a gente um governo. Lembra o que Jesus disse? Quando Jesus ainda estava vivo? Olha, dai o que é de César a César e de Deus, Deus. Eu aprendo com isso que César também é um governo. E pode ser que a gente viva num tempo onde o trono de Satanás que habita é César. É verdade. É César. É verdade. Um governo corrupto, um governo que é contra o Evangelho, um governo que às vezes é contra a palavra de Deus, aquilo tudo que diz de Deus ele é contra. São os governos de César, né? Para tentar atrapalhar a igreja. Com certeza. Olha isso, olha o sentido da palavra. É forte, irmão. Olha o sentido da palavra. Ali o Império Romano e havia César. Em outras palavras, o governo de César. Mas Antipas não negou a fé. Não negou. Não se dobrou ao governo corrupto e morreu por causa do Evangelho. Morreu por causa do Evangelho. Olha alguns relatos que ele morreu dentro de um tacho. Outros relatos dizem que ele foi colocado dentro de um touro de metal, de ferro, e morreu queimado ali, mano. Foi até a morte. Então, de qualquer maneira, se foi no tacho, se foi numa estaca, se foi numa arena com leões, né? Sei lá, dentro de um touro de metal, de qualquer maneira, a morte dele foi cruel. Foi. A morte dele foi cruel. A verdade é que esse homem existiu. A verdade é que esse homem, ele viveu o verdadeiro Evangelho de Cristo e ele deu a vida pela igreja, ele deu a vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando dele, né? E hoje a gente traz esse alerta para nossas igrejas, né? Para o povo de Deus, vocês que estão vivendo aí esse tempo difícil, você não vai acabar com isso, certo? Não. Porque a palavra de Deus ela vai se cumprir, ela está se cumprindo. O joio está dentro da igreja, Balaão está dentro da igreja, os Nicolaitas estão dentro da igreja. César por fora da igreja. Por fora da igreja, o imperador está fora da igreja, certo? E está querendo entrar, está querendo destruir, está querendo roubar a nossa fé, a nossa certeza que a gente tem em Deus. Você está entendendo? O espírito de Jezabel está
predominando em muitos altares, em muitas igrejas, né? Só que nós somos um povo que não vai se corromper a isso, você está entendendo? Independente se isso tudo está acontecendo e sempre aconteceu, Deus ele ainda conta com homens e mulheres que ainda esteja firme com Ele na presença do Senhor. Você está entendendo? Então a gente tem que lutar, contra isso. A gente tem que ir para cima, a gente não pode deixar esse desejo, essa vontade morrer dentro de nós, né? Esse prazer que nós temos em Deus. Não é verdade? E como há esse tipo de pessoas dentro da igreja, também há aquele tipo de pessoas que são fiéis. É isso aí, ué. E o que eu quero dizer para você que está me assistindo, seja a diferença nesse tempo, seja a diferença dentro da igreja, seja a diferença na sua rua, seja a diferença onde você estuda, onde você trabalha, a sua faculdade, seja diferente neste país, seja diferente nas redes sociais, seja a diferença. O profeta Samuel foi chamado na Bíblia por Deus para ser diferente naquele tempo. Onde não havia profeta, Deus levantou o primeiro profeta que foi Samuel. Aleluia. E Samuel, através dele, o povo começou a conhecer a voz de Deus. Quando Samuel nasceu, não havia profeta. Mas quando Samuel morre, ele deixa uma escola de profeta. Aleluia. O que eu estou aprendendo com isso? Que Samuel mudou a geração dele. O que eu quero te dizer é: dá ouvido à voz do Senhor, que Ele quer te usar neste tempo. Seja a voz profética para esse tempo. Seja a voz profética do Senhor nesse tempo. A opção, a escolha é sua. Se você quer ser mais um, ou você quer ser a diferença e a voz profética nesse tempo. Eita glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh glória. Pega a visão aí, família. Que palavra boa, né, pastor Wesley? Eita glória. Estou maravilhado. Se deixar, nós nem para, nós vai falando, vai pregando, vai puxando os pontos. Isso aqui é bom demais. Mas a gente vai encerrar essa mensagem, Jesus, né? Deixando bem claro para os irmãos, para as irmãs. Eu chamo o meu amigo de pastor Wesley, mas é cooperador Wesley, mas eu já vejo o futuro desse jovem de apenas 18 anos de idade. Eu tenho certeza que vai ser brilhante, certo? Deus vai te usar muito. E se não for no pastorado, será um missionário, um evangelista. Seja lá o chamado que for, você já está exercendo aqui. Você está entendendo? Você já está fazendo um papel que muitas pessoas não estão fazendo. Viu, irmão? Você está fazendo um papel que muitas pessoas não estão fazendo. E eu deixo essa palavra aqui encerrando com o meu irmão, para vocês aqui, porque essa palavra aqui ela é adereçada direto às igrejas, aos anjos da igreja, aos líderes de congregações, certo? Pega firme com a tua igreja, com teus membros, né? Você sabe, tanto como nós que estamos aqui, Patrick, Wesley, eu, você sabe tanto como nós que dentro das nossas igrejas existe muitas coisas, certo? Muitas coisas. E às vezes a gente tenta fazer vista grossa, e esse não é o caminho, que foi o caso da igreja de Pérgamo. Jesus estava enviando aquela carta aos líderes daquela igreja, ao anjo daquela igreja, ao corpo de obreiro daquela igreja, para que eles despertassem, porque se não despertassem e pregassem para os seus membros, certo? E até mesmo alguns obreiros que estavam ali já se desvanindo, já se lambuzando, né, no pecado ali de Balaão, né, se deixando se levar à pregação do Balaão, dos nicolaítas, até mesmo do imperador César, né, se rendendo a ele, né? Você é um líder, eles eram líderes, e eles precisavam tomar posse do cajado que Deus colocou na mão deles, certo? E colocar a igreja de Cristo na posição que ela precisava estar. Então, não deixa a tua igreja se perder. Lembra de uma coisa, pastor. Lembra de uma coisa, homem de Deus. Cada pessoa que você cuida na tua igreja é vaso importante para Deus. Então, não queira ser cobrado pelo sangue de ninguém, certo? Se você tiver que falar a verdade e perder o dizimista da igreja, fala. Se você tiver que falar a verdade e perder um obreiro na tua igreja,
fala. Se você tiver que pregar a verdade e perder uma família na tua igreja, fala. Mas não seja cobrado pelo sangue de ninguém. Aleluia. Seja profeta, seja líder, seja o anjo que Jesus precisa que você seja. Amém? Glória a Deus. Não, mas é uma vida, é uma família, é um dizimista. E aí? Certo? O que tem? Você precisa pregar a verdade. Porque se esse homem, essa mulher não ficar na igreja que você preside, ela não vai ficar em igreja alguma. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus é a mesma, a não ser que a igreja que ela for a igreja aonde Satanás habita, né? A não ser que a igreja que ela for seja uma igreja da porta aberta, da porta larga, aonde o trono de Satanás está no meio dela, onde certo? cada um gosta de uma fornicação. Você tá doido aí? Não, que é isso aí? Não. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ser o profeta Samuel ou você quer ser Balaão? Pronto. Você está entendendo? Você não vai me cobrar, filho, de jeito nenhum. O que Deus abençoou, ninguém amaldiçoou. Certo? Amém? Glória a Deus. É isso aí, pastor. Mas ia longe, hein? Mas ia longe, a mensagem. Deus é maravilhoso. Deus a próxima também tá o que falar. É forte. Qual que é a próxima? Sardes. A igreja de Sardes. Né? É muito forte. Sardes ou não, Tiatira. É Tiatira? Sardes, aleluia. Aleluia. Assim, irmão, no improviso mesmo. É isso aí. Deus é fiel. Deus vai continuar falando. Vocês que são pastores, vocês que são líderes, vocês da igreja, do corpo de Cristo, não fica chateado com a gente não, porque o crente salvo ele recebe, viu? O crente salvo ele recebe. Irmão Vanderlei, tá tudo ok aqui. Deus seja louvado pela sua vida, continua assim, que Deus te abençoe. Hoje foi uma feijoada, mas é uma feijoada gostosa. É isso aí, Deus é maravilhoso. Você que está aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, certo? E você que está chegando agora, se inscreve aí, certo? Ativa o sininho de notificação para você estar por dentro de todo vídeo novo aqui no canal, beleza? Para Deus te abençoar, Deus alcançar mais vida. Me ajude aí para que esse ministério cresça em nome de Jesus Cristo e o nome do Senhor seja glorificado, amém? Através de nossas vidas, tá bom? Vou encerrando esse vídeo por aqui. Quero agradecer meu amigo e pastor Wesley, que Deus te abençoe, pastor. Agradecer também meu amigo Patrick, que está aqui. Eita glória, que inclusive, dá uma glória a Deus aí, Patrick. Glória. Aleluia. Inclusive aí, né, é o filho aí da nossa irmã missionária Shirley. É ele mesmo. Vou trazer ele aqui também para estar falando com a gente aí, transmitindo uma palavra ou trazendo aí uma entrevista, um podcast aí para vocês, né, falando um pouco a respeito da vida dele, como ele chegou aqui no evangelismo, no cristianismo, né? E vai ser bênção pura, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, amém? Obrigado, meus irmãos, obrigado, família, obrigado, pessoal, público que nos assiste do outro lado, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Drip too hard, don't stand too close, you gon' run and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay.